Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui dar uma passeada com o Murphy, tá chovendo, mas eu tinha que vir aqui contar esse relato. Agora são 7h42 da manhã e eu tive um relatinho sobre o pé grande. Eu vi o pé grande, eu vou te contar aqui nesse relato. Mas vou chegar mais pertinho de você, porque eu tinha que gravar nesse ambiente, né? Eu tinha que mostrar um pouquinho pra você, porque foi na floresta que eu vi. Não foi nesse parque, com essas árvores, mas foi numa floresta. Então tinha que ser numa floresta, né? Murphy. O Murphy, gente, a gente tá aqui, tá chovendo, mas tá tudo certinho. Vou gravar rapidinho aqui. Gente, foi o seguinte. Você já viu o pé grande? Você acredita em pé grande? Essa é a pergunta. O que aconteceu? Ontem, vou contar todo dia a sensibilidade, tá? Durante o dia eu senti uma coisa estranha, né? Senti algo estranho, não muito agradável. E foi então que à noite eu comecei a tentar conversar com os mentores e vinha muito, como se fala, desfoco, né, mental. E eu tentando conversar com os mentores, eles evitando conversar comigo naquele momento. E eu disse, tem alguma coisa errada, eles estavam evitando falar comigo. Sabe quando você tenta falar com alguém e eles falam monossilábico, ou falar daqui a pouco, ou alguma coisa assim? Que tem alguém próximo ali. E eu percebi que tinha alguma coisa errada, que eles não estavam querendo falar comigo naquela hora. Pouco antes da prática, e eu disse, peraí, tem alguma coisa errada. E ele só falava assim, exterioriza mais energias. Aí a terceira vez que ele falou isso, eu disse, tem alguém aqui mesmo, e eu não tinha percebido que entrou no meu campo. Beleza, comecei a exteriorizar energias e não saía. E aí, ainda vinha desconcentração, né? Foi então que eu fui pra cozinha, pegar água pra fazer a prática, e o mentor falou assim, olha pro céu. Eu olhei pro céu e mentalizei. Na hora que eu olhei pro céu e mentalizei, eu senti mesmo um negócio saindo desse lado aqui. E eu disse, agora saiu, agora saiu. Então, às vezes você pode se sentir incomodado, pode se sentir com dificuldade de se concentrar, sabe? Dá aqueles esquecimentos, aquelas coisas assim. Você fica um pouco angustiado, um pouco ansiosa ou ansioso. Lembra que pode ser sim seu. Tá, mas eu tava sentindo alguma coisa estranha ali, eu não tinha percebido que tinha entrado no meu campo. Isso, quando eu voltei da floresta, eu acordei um pouco, eu voltei um pouco estranha, tá? Eu fui pra uma floresta ontem diferente, primeira vez que a gente foi pra essa floresta nova. E eu ia até gravar uma live pra vocês, mas tava tão feio assim, desmatamento, e o ambiente não tava muito legal lá nessa floresta. E eu disse, não vou gravar. E comecei a sentir uma coisa estranha ali, tá? Ali eu comecei a sentir uma coisa estranha. Quando eu tava chegando ali, por ali. Não sei se era a relação com o pé grande, tá? Não sei. Mas tava começando a sentir uma coisa estranha. E aí foi quando eu cheguei em casa e tava ainda essa coisa estranha. Foi quando eu fiz isso. Saiu, né? Quando eu estava na cozinha, olhei pro céu. Tem essa mania, mas os mentores também me deram essa forcinha. Olhei pro céu, mentalizei e realmente... Puf, saí assim desacoplando, senti desacoplando, né? Tô aqui olhando pra ver se vem alguém. Porque esse cachorro passar por aqui, eu fico um pouquinho agitada. Então, foi o seguinte, eu fui dormir, eu disse, caramba, do jeito que eu tava hoje, meio se sentindo estranha, talvez eu não tenha projeção. Não, mas eu acho que eu vou ter sim, peraí, vou ou não vou? Peraí, vou ou não vou? Aí eu senti, conversei com os mentores uma coisa, olha, se tiver projeção, eu acho que é isso. Enfim, conversando mentalmente, né? Eles me deram algumas dicas, algumas coisas. E fiz a minha prática realmente de doação de energias, eu já tava bem e tudo mais, ok. Fui dormir, acordei 3h pouca da manhã lembrando dessa projeção. Agora vamos à projeção, né? Falo sempre a sensibilidade. Não sei, como eu falei anteriormente, se tem uma relação, teve alguma relação essa sensação com o pé grande. E fiz técnica, né, antes de dormir. E 3h40 da manhã eu acordei e eu estava num lugar, parecia um hospital, tava tudo escuro e tinha variação de lucidez. Eu tava encostada assim na parede, sabe assim, você tá encostado na parede. E tinha variação ali de lucidez. Ali eu comecei a ficar, eu não sei se eu tô, peraí. Aí tá estranho, tá tudo escuro. Aí, será que eu tô fora do corpo? Mas tá muito estranho, tá muito nebuloso. E aí eu comecei a perceber que tinha algo estranho. Olhei para as mãos, minhas mãos estavam normais.
Porém, eu senti algo realmente diferente. Eu senti que estava no corpo, eu senti mais leve. E aí foi quando eu disse, eu estou fora do corpo, com certeza. Só que eu fiquei com, como é que eu vou sair daqui? Na dúvida, como é que eu ia sair daquele lugar, que era um ambiente fechado. Não sei como é que eu fui parar ali. E eu senti, ouvi, fecha os olhos, mentaliza você saindo daí. E aí eu mentalizei, fechei os olhos, mentalizei, eu apareci em outro lugar. E tinha, justamente, ela parecia com uma floresta assim. Só que ela era um pouquinho mais feinha, por isso que pode ter sido nessa floresta que eu fui, né? Me conectei. Lá nessa floresta, que eu esqueci de contar, eu fiquei tentando me conectar com as fadinhas. Botei música, fiquei passeando e tentando ali me conectar. Mas nada, né? Então, quando foi nesse lugar que eu apareci, nessa viagem astral, eu apareci e tinha duas... É porque eu tô com a coleira aqui do Murphy. Tinha uma via pro lado de cá. Corredorzinho não. Como é que se diz, gente? Uma via. Um caminho. E outro caminho pro lado de cá. Eu disse, peraí, eu vou pra onde agora? Pra esse ou vou pra esse? E aí foi quando eu vi uma bola plasmada vindo na minha direção. Tá? Eu estava lúcida nessa hora. E eu disse, bom, se uma bola veio nessa direção... Foi na hora que eu estava em dúvida, então, porque é para ir para essa direção, né? Então eu fui para essa direção, continuei caminhando. Nesse continuar caminhando, aí eu parei e comecei a ver. Realmente, tinha um murinho, é porque não dá para ver o murinho onde eu botei a câmera. Tinha um muro, e aí foi quando eu vi o pé grande. Eu, no primeiro momento, eu não reconheci que era um pé grande. Aqui existe uma lenda, principalmente perto daqui da minha casa, nessas florestas, que existe pé grande. Eu não sabia disso até uns meses atrás, onde saiu uma reportagem. Meu marido me mostrou, saiu uma reportagem. Eu disse, será que é pé grande mesmo? Eu não acreditava muito, mas eu disse, bom, no astral existe de tudo, né? Então pode ser que exista, mas não fiquei com aquilo. E ele achava que era uma coisa, uma árvore, uma raiz, porque as raízes são enormes, né? Fica aquelas coisas caindo. Mas tiraram foto e tudo, saiu até notícias aí. E ele tinha mostrado na época, mas eu nem, né, me liguei. E quando na projeção eu vi, a primeira coisa que eu pensei que fosse ele saindo assim, pula, como se estivesse passando pelo muro. Um murinho que tinha bem antigo, na floresta mesmo ali, na partezinha. E aí, quando estava vindo uma pessoa, pode ser que uma fique agitado. E aí, quando já está agitado. E aí, quando foi como vamos dizer, quando eu estava, né? Aí me perdi, gente, peraí. Quando eu vi o pé grande, né, passando assim, a primeira coisa que eu pensei foi, é um ET. Aí eu disse, é um ET. Não, aí veio uma ideia na hora, assim, da direção dele, como se algum mentor tivesse me jogado a informação, né, que era um pé grande. Eu disse, caramba, isso é um pé grande? E eu fiquei ali observando, era esquisito. Era estranho, parecia realmente, à primeira vista, parecia um ET. E ele passou, assim, ele não, como vamos dizer, ele não estava tão próximo a gente. Tinha 2 mentores, tinha uma mulher e tinha um homem. E dali, eles começaram a... Deixa eu distrair o Murphy, gente, porque ele tá vendo ali um senhor. E espero que ele não esteja com o cachorro. Bom, enfim, ele não foi pro lado de lá e viu que eu tava gravando. E foi o seguinte, aí foi quando eu vi, né? Por isso que às vezes eu não gosto de gravar fora, porque eu vou me perdendo. Ainda mais com o Murphy. Mas... Murphy, tá curioso. Então, na hora que eu recebi essa indução pé grande, eu disse, nossa, pé grande. Eu fiquei olhando assim, a gente estava numa aproximação, tinha um homem e uma mulher, provavelmente mentores. Estava como se fosse uma espécie de cabana, mas tinha uns equipamentos ali. É que ele tá olhando pra onde é que a pessoa foi. Eu fui ver se a pessoa tava com cachorro, né? Porque senão ele sai correndo. Vai me puxando. Aí, gente, foi o seguinte. Aí foi isso, né? Tava numa cabana, os mentores numa cabana. E eles ali estavam tentando tirar o pé grande daquele lugar, tá? E comecei a ter processos oníricos nessa hora. Eu comecei a ver as paredes dessa cabaninha, assim, não esqueci o nome. Essa cabana mesmo, eu comecei a ver
com gelo e esses mentores comendo gelo. Eu disse, meu, que estranho, que negócio é esse? Aquilo ali, aquele barulho começou a me irritar, eu voltei pro corpo. Quando eu voltei pro corpo, eu continuei, perguntei aos mentores onde é que eu estava. Ele falou, na Irlanda. Aí eu disse assim, aquilo era o quê? O pé grande. Aí eu disse, era um espírito plasmado? Ele disse, não, porque na hora eu não joguei, até porque também estava longe, né? Eu respeitei, fiquei só olhando ali. Ele também não me viu, não mexeu comigo, ficou longe. Mas eu vi, né? Deu pra ver bem. E ele, como ele era, né? Esse pé grande, ele era... Nossa, gente, ele era estranho. Meio marrom, escuro, né? Ele tinha uma pelagem, realmente, uns pelos bem longos, tá? Parece, sim, com aquilo que a gente relata ali, que a gente vê, pelo menos no astral, né? Existem formas no astral que as pessoas trazem realmente de lá, né? Então, foi esse relatinho, gente, com várias interrupções, mas eu tinha que gravar nesse lugar para vocês verem um lugar de natureza, como foi mais ou menos o processo. O lugar lá não era tão bonito quando eu fui, né? Onde eu fui, mas eu queria estar nesse contato com essa natureza para vocês também aí, como se estivesse entrando ali na experiência, tá bom? Gente, mais tarde tem, ainda tô olhando aqui o muffin. Mais tarde tem no canal Bosque Sagrado, às 13 horas, nós vamos estar lá falando sobre experiências fora do corpo, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até mais.